Dependemos dessa graça na nossa vida. Existem pessoas que colocam a cabeça no travesseiro e por mais suave que ele seja, ele não consegue dormir. Existem pessoas que atravessam a noite, passam a noite, não dormem. Por quê? Porque a sua mente não descansa. Principalmente quando ele se estressa, o cortisol ele aumenta de maneira que toma todas as suas forças. E muitas das vezes você dorme a noite toda e acorda mais cansado do que quando foi dormir. Quando isso acontece e você não tem o costume de fazer fuso horário, a coisa desanda muito mais. Então, nós precisamos disso. E quero continuar trazendo. O perdão, ele tem que ser de coração completo e definitivo. O que é? O perdão, ele deve ser de todo coração e deve ser definitivo. Não existe esse negócio de você perdoar e dizer, eu perdoei, mas que ela fez. Eu perdoei, mas o que ele fez. Então, esse perdão não está sendo um perdão, né? Ele está sendo um perdãozinho. E nós comentamos, né? Nós comentamos aqui que Deus, no livro de Isaías, vamos fazer uma repetição para nós guardarmos. Isaías 1,18. Ele não está no meu script, mas você lendo conosco nós vamos entender. Cadê as Bíblias? Vamos por a Ferreira e Richard, que gosta muito. As irmãs, olha, as irmãs estão incumbidas de trazer mensagem. Se somente uma der uma oportunidade de uma irmã para pregar aqui, e só ela tomar o culto todo, pode deixar. Pode deixar, certo? Se Deus tomar o tempo, viu? Tem muitas irmãs aí, eu creio que tem dia que já está tocando uma folha, já está desse tamanho assim. Não sei. Eu não duvido disso. Cadê? Quem achou? Isaías 1,18 diz o que, Richard? 1,18. Vinde então. Sim. E argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Escute. Ainda sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Quem diz amém? Amém. Isso é Deus perdoando. A Bíblia diz que ele não lança em rosto, não é? E nem leva em conta o tempo da ignorância. Muitas das vezes alguém diz, mas como ele matou, ele fez, ele aprontou. Você lembra do pastor Juliano Fraga? Ele pegou 29 anos de prisão. É um dos maiores ensinadores de escatológico, na teologia e escatologia que nós temos no país hoje. Um homem de uma credencial tamanha e grande mesmo para ensinar. Então, Deus ele faz assim, ele não lança no rosto aquilo que você fez. Então, quando você eu perdoei, mas ele fez, eu perdoei, mas ela fez, então, isso aí na verdade não é perdão. Então, o perdão ele é o quê? Ele deve ser completo e definitivo. O perdão é o quê? Perdão é remédio. Quem concorda comigo? Perdão é remédio. Remédio para quê, irmão? Remédio para a minha alma. Remédio para a minha mente. Remédio para o meu corpo. Eu preciso liberar toxinas. E nós temos algo dentro de nós que ele vai lançar as nossas toxinas, nos limpa e forçamos. Se tem uma coisa que o ser humano faz é abusar daquilo que ele tem que tira a impureza, que chama os rins. Os nossos rins, ele tira toda a impureza. Ele é exatamente aquilo que o fígado manda e ele começa agora a filtrar para limpar. Muitas das vezes nós não passamos por isso. A Bíblia diz que o sangue do cordeiro, ele passa. Estava o sangue do cordeiro. Então, quando a Bíblia diz, querido, quando a Bíblia diz que praga nenhuma chegará à tua tenda, é porque você tem a marca do cordeiro na sua vida. Glória! Mas, porém, existe um detalhe. Muitos crentes hoje estão com as suas veias totalmente entupidas
as suas coronárias estão de maneira que o sangue está passando por uma veiazinha bem pequenininha. Por quê? Porque a gordura do colesterol tem subido. Meu pastor, o senhor está me confundindo, me fala mais aberto. Da mesma forma como nós tratamos o nosso corpo físico humano, o espiritual não é diferente. À medida que você deixa de exercitar, à medida que você deixa de se alimentar, à medida que você joga qualquer coisa dentro, aleluia, do corpo espiritual, ele também vai causando danos. E esses danos, muitas das vezes, eles se tornam irreversíveis às nossas vidas. Existem pessoas que o sangue ele não flui mais. E o que é o sangue não fluir? O sangue ele tem que descer, mas ele tem que subir. Ele desce pelas veias e sobe pelas artérias. E exatamente aqueles vasos pequenos que muitas das vezes corrompem. O olho. Você veja que coisa interessante. Todo mundo aqui come açúcar. Alguém pode dizer, eu não. Aí se você não come açúcar, você vai morrer. Porque todos nós comemos açúcar. Não, eu não uso açúcar, usa. Você come arroz? Come? Você come macarrão? Você gosta de um inhame, de uma macaxeira? Você gosta disso? Então você está comendo carboidrato. E carboidrato ele é açúcar. Um pão francês, ele se torna açúcar dentro do corpo do homem em 10 minutos. Imagina só, ele se torna sangue, em 10 minutos ele vai fazer. Quem tem problema de glicose, diabético, ele pode estar com 70, com 10 minutos ela está em 150, 170. Porque ele não controla o seu pâncreas, não controla. Então da mesma forma, trate direito o corpo do Senhor. Aleluia! A igreja é o corpo de Cristo, então trata direito o corpo do Senhor, trata dele direitinho, porque o Senhor precisa dele para você continuar servindo na casa dele. Então para isso, glória, nós precisamos de perdão. O perdão, o Senhor ele não nega perdão àquele que pede perdão. Você sabia disso? Então, o perdão é remédio para a cura espiritual do ser humano. O salmista, ele falou no Salmo 130 e versículo 4. Alguém que se admira, por favor? O salmista disse no Salmo 130, versículo 4. O que é que ele diz? Quem lê para nós? Agora já quero ver uma disputa aqui dentro. Levantar 3, 4 vezes só para ler o versículo só. Cadê? Olha, tá vendo? Sim. Mas contigo está o perdão para que sejais temido. Mas contigo está o quê? O perdão. Para quê? Sejais temido. Quem é que está falando isso? Deus está falando. O salmista está dizendo que com Deus está o perdão. Neemias, ou melhor, Daniel, capítulo 9, versículo 9, por favor. Outro nome da sua Bíblia, Neemias 9, 17. Você vai ouvir só falar de perdão nessa noite. E eu tenho certeza que alguém chegou nesse lugar, aleluia, em busca dele. E o Senhor tem perdão para nossas vidas. Ou se tem a maior coisa, mais difícil que tem na vida do homem, na vida da igreja, é perdoar. Pense, Daniel capítulo 9, versículo 9, irmã Maria, por favor. E outro, Neemias 9, 17, para nós correr, senão não vou terminar nem a introdução. 9, 9, diz o quê? Ao Senhor o quê? Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e perdão. Pertence, sim. Nos rebelamos contra ele. Quando o quê? Contra ele. Quando nos rebelamos contra ele. E ele, mesmo antes ele ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão. Misericórdia. É aquilo que nós chamamos, irmã Nilda, que Deus, Ele trata conosco dessa forma, misericórdia. Ele não nos pune da maneira como nós merecíamos. Por isso que Ele nos trata com misericórdia. Misericórdia é o miserável dentro de um coração. E você pode dizer, mas pastor, o senhor está denigrindo
chamando de miserável? Sim, querido. Nós, na verdade, a Bíblia diz em Isaías 64, versículo 5. Alguém, por favor, me chamou a minha atenção, Richard. Isaías 64, por favor. 64. Você vai ver como é que Deus diz que nós somos. Meu presbítero Silvano. Isaías 64, 5 diz o que, cara? É trapo? Chama de tá falando de trapo. Vai. Saíste ao encontro daquele que se alegrava. Não. Então eu estou equivocado. É 64? 64 e 64. É o 5. Não! Somos como os imundos, e todas as nossas justiças como trapos da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebentam. Querido, eu quero somente me e com o trapo de imundícia. Se você for buscar o conceito exegético da palavra trapo na Bíblia, ela está ainda dizendo. Quem aqui está lembrado que o governo agora, o governo brasileiro, lançou um programa para as mulheres? Programa para as mulheres, fator higiênico. Quem aqui está sabendo disso? Que pessoas que não têm condições de usar, vamos falar abertamente que não vai falar, absorvente. Quem sabe? O governo está fornecendo. Sabia disso? Você sabia que tem pessoas que no seu meio não têm costume de usar? Você sabe o que é que quer dizer a palavra trapo? É exatamente isso. Quando as mulheres usavam e tiravam e jogavam fora, assim ele diz que nós éramos como trapos de imundícia. A Bíblia diz claramente, quando Paulo, no capítulo de Romanos 3, 23, ele diz, todos, caiu isso agora, todos nós. E Paulo diz, todos o quê? Todos pecaram. E o que mais? O mais grave é o quê? E destituídos estão da glória de Deus. Então, querido, quando o homem está destituído, o que é destituir? O que é destituir? É afastar, é separar, sai para lá, dá distância, glória a Deus. Você precisa, glória, seja lá no nome santo do Senhor, buscar a presença dEle, aleluia, em todo o tempo, para você não perder a graça. Neemias diz, Deus é perdoador. Neemias 9:17. A mesma cartinha pegado já, o Richard tinha, né? 9:17. Sim. Diz assim a palavra do Senhor: e recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas, que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz, e a sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te, e grande em beneficência, tu os não desamparaste. Olha, irmão, escuta o que é Deus para nós, escuta o que é Deus para nós. Neemias estava orando dizendo, todos rejeitaram, deixaram, abandonaram. Por isso, Ferreira, tem crente que ele só dá certo no aperto. Tem crente, irmão, tem coisa, eu vou repetir aqui mais uma vez. O melhor lugar do homem ser crente e da mulher ser crente é num lugar chamado Hospital Geral do Estado. HGE. Pastor, pelo amor de Deus, o senhor está pegando pesado. Estou. Por que lá, meu irmão? O cara fica santo. Esse negócio todo, meu irmão. No HGE? Porra, rapaz, no HGE, meu irmão. Ficava assim para mídia. Até a andadeira do livro. Pense no negócio. E ele chora, que
Tem oportunidade para voltar. E o Senhor Deus vai te tirar desse hospital, mas quando tu volta de lá, tu pratica ainda pior do que o que tu fazia antes. E tu pensa que Deus não se lembra? E tu pensa que Deus não lembra do voto que tu fizeste a Ele? Tu pensa que Deus se esqueceu daquilo que Ele te pediu? Ou que tu pediste a Ele e Ele fez? E no meio do caminho tu voltas, aleluia, e esquece da promessa. E a Bíblia diz, é melhor não voltar, do que voltar e não cumprir. Aquele que vote, paga o voto que deu. Escuta, paga o voto. Paga o voto. Ei, se eu entrei esse texto, tem alguém devendo voto aqui, então paga, porque tu só estás aqui pela misericórdia de Deus. Eu só estou aqui hoje pela misericórdia de Deus, aleluia. A Bíblia diz no livro de Números, capítulo 15, versículo 26, que Deus, Ele fazia, sabe o quê? Ele imolava um animal que não tinha culpa nenhuma pelo nosso pecado, meu irmão. Manilda pecava, levava pelo sacerdote, e lá ele sacrificava o animal para cobrir o quê? Por isso que todo pecado no Antigo Testamento, ou melhor, todo sacrifício no Antigo Testamento, ele era transitório. Por isso que todo pecado no Antigo Testamento, ou melhor, tudo que acontecia no Antigo Testamento era transitório. Ele não servia para exterminar todo o pecado. Então era preciso sempre estar sacrificando. Por isso que depois da morte de Jesus na cruz do Calvário, irmã Yaci, Paulo diz aos Romanos no capítulo 12, versículo 1, ele faz um roubo de choro dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo. O vosso não é o vossos, não, é o vosso. Então é particular. Cada crente deve ter a sua própria intimidade com Deus. Sabe por quê? Se não fosse assim, a Bíblia diz, e no arrebatamento, Ferreira, estarão dois numa moinha, um será levado e o outro também. Estarão dois numa cama, um será levado e o outro também. Estarão dois no campo, um será levado e o outro também. A Bíblia diz isso? A Bíblia diz, estarão dois na cama, um será levado. E olha o que a gente diz aos dois, né? Esse negócio aí, dizer até uma vara de uma variada. É ou não é apertado, professor? O camarada colocava um procurando aqui, e tateando. O que é isso? Deve ter saído, foi tomar um pouco d'água, e não dá meia hora e ele não volta. É? Avião desgovernado, trem desgovernado. Estarão dois numa moinha, todos dois moinhos, um será levado e o outro será deixado. Então, se não fosse assim, o senhor estava cobrando alguma coisa, Ferreira? Não, ele não estava. Então, cada crente individualmente falando, irmã Sandra, irmão Valdemir, vocês podem estar de joelho dobrado,